Deus não precisa da nossa ajuda. Ele quer apenas a nossa confiança. Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos, paz do Senhor. Mais uma semana estamos aqui para, juntamente com você, continuarmos estudando a Palavra de Deus nesta jornada que nós estamos trazendo aqui acerca do estudo apresentado na Escola Bíblica Dominical da classe de adultos do ano de 2026, do segundo trimestre, onde traz o tema Homens dos quais o mundo não era digno, onde nós estamos estudando sobre o legado de Abraão, Isaac e Jacó. Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Vamos juntos continuar nesta jornada de estudo da Palavra de Deus, crescendo na presença do Senhor. No programa de hoje, nós vamos estudar na sequência, então, o tema A Impaciência na Espera do Cumprimento da Promessa. Então, fique conosco, vai ser um programa abençoado. Para comentar o tema conosco, professor e presbítero Jair Cardoso. Bem-vindo, Pai do Senhor, irmão Jair. Pai do Senhor, irmão Alex, nossos irmãos, sejam todos bem-vindos. Então, nós vamos estar meditando, estudando sobre a lição em que, numa passagem histórica da vida de Abraão, juntamente com a sua esposa Sara, e nós vamos ver a questão aqui da impaciência. A esposa de Abraão, ela é dominada pela impaciência e, com isso, ela passa a agir por conta própria e também vamos ver as consequências dessa impaciência. E como Abraão lidou com isso, trabalhou com isso, se deixou levar pela impaciência da mulher, da esposa, e as consequências disso nós vamos pensar, vamos estudar sobre isso, que todos nós, quando somos dominados pela impaciência, nós vamos ter consequências não positivas e também saber que nós precisamos esperar no tempo de Deus o cumprimento das suas promessas, no tempo de Deus aguardar que dentro dessa sabedoria de Deus, nós aguardamos o tempo oportuno de Deus, que ele não chega nem antes, nem depois, mas ele chega no tempo certo. Meus queridos irmãos, quero lembrá-los que se você ainda não se inscreveu no canal, não deixou sua curtida, não compartilhou, faça isso para contribuir para que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas. Estamos aqui com um objetivo único: estudar a Palavra de Deus juntamente com você. Você fazendo isso, você está nos ajudando a chegar a mais pessoas que precisam também ser edificadas pela Palavra do Senhor. O tema de hoje, então, a impaciência na espera do cumprimento da promessa. O texto áudio está em Gênesis capítulo 16, versículo 2, que é o que está narrado assim no livro sagrado. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva. Porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. A base do tema de hoje, que é a leitura em classe da Escola Bíblica Dominical da classe de adultos dessa lição, está em Gênesis capítulo 16, versículo 1 a 16, e você acompanha na sua tela. Nós estaremos meditando, então, sobre esse aspecto dessa fase da vida de Abraão e a sua casa. Então, quando nós olhamos o capítulo de 15 e capítulo 16, nós temos um período de perigo na trajetória da vida de Abraão. Não que não houvesse uma promessa, eles tinham uma promessa. Eles tinham a consciência, haviam crido na promessa. O porém é que ocorre a demora no cumprimento, e aí nasce algo muito sério na vida daqueles que têm essa experiência com Deus de ter a promessa, que é quando Deus fala, mas que não vai agir no tempo que a gente espera, irmão. E aí nós vemos aqui, então, esse processo, essa complexidade da vida humana, de relacionar-se com o tempo, com a espera, trazendo ações e decisões na vida do servo de Deus, Abraão, e de sua esposa, o qual eles vão tomar decisões e se conduzir para distante daquilo que Deus havia designado. Então, irmão Jair, nós vamos estudar sobre o tema de hoje a perspectiva dessa tentativa de Abraão de ajudar a Deus. Também vamos olhar as consequências de agir por conta própria, que é no tópico 2, e também vamos ver como Deus age conduzindo a história humana, que se a gente pudesse dividir, a gente vai perceber, então, no tópico 1 nós vamos ver o homem tentando ajudar Deus, no tópico 2 nós vamos ver a colheita das consequências das decisões, e no tópico 3, como Deus entra para agir, mesmo quando o homem ele desorganiza aquilo que Deus havia planejado, mas que Deus, no final das coisas, sempre está conduzindo de forma soberana para que, mesmo com os desalinhamentos dos homens,
ele cumpra o seu plano maior, que é o plano que ele sempre teve, e aí nós vemos na história de Abraão e a sua escolha, o plano da redenção para toda a humanidade. Um tema hoje, irmão Jair, maravilhoso, que nós vamos refletir sobre esse problema que aconteceu na caminhada de Abraão, ocasionado pela sua impaciência, pela ansiedade, por tudo que estava acontecendo com relação à espera, à demora do cumprimento da promessa, meu Jair. Nós não estamos aqui para julgar Abraão e Sara, porque nós vamos ver que trata de personagens de idade já avançada, né? Nós vamos ver Abraão no chamado dele, quando Deus chama ele para sair da terra, ele está com 75 anos e recebe a promessa de Deus, de que vai, lá no capítulo 12 de Gênesis, de que Deus vai fazer dele uma grande nação. E agora já se passaram aí 11 anos, Abraão já está com 85 anos, 10 anos, então se passaram 11 anos, no caso, quando nascer a criança gerada, do qual nós vamos falar agora aqui de Ismael, alguma coisa. E então, essa espera dele, nós não estamos julgando, mas aqui é a questão de ajudar, a tentativa de ajudar Deus. E isso não retira de nós, falar antes de tratar aqui especificamente de Abraão, não retira de nós a necessidade de nós fazermos a nossa parte. Quando nós oramos a Deus, essa palavra, oração, ela tem duas partes. De a gente falar, colocar perante o Senhor as nossas necessidades, as nossas súplicas, as nossas aflições, colocar tudo perante o Senhor, mas também não retira de nós a necessidade de agir, de trabalhar, de estudar, de fazer a nossa parte, né? De não ficar somente esperando em berço esplêndidos, né? Deitado eternamente em berço esplêndido, como diz o nosso hino. Mas aqui nós vamos falar de um plano de Deus, de uma promessa de Deus, uma promessa que Deus fez de levantar, através de Abraão, uma grande nação, de onde Deus vem abençoar toda a humanidade. Então Deus tem um trabalho ali meticuloso, específico, de tratamento do caráter, tanto de Abraão quanto de Sara, para que venha cumprir esse plano designado por Deus. E aí, nesse plano que Abraão e Sara estão vendo a demora, estão achando assim, os olhos humanos está demorando para isso se cumprir, eles resolvem tomar uma atitude, e sem buscar Deus, sem buscar a direção de Deus. Então, Abraão, em primeiro lugar, ele vai questionar a Deus e vai dizer assim, olha, o herdeiro que o Senhor está dizendo que virá de mim, por acaso será o servo Damasceno Eliezer? Aí Deus diz, não, o herdeiro da promessa, ele será gerado por você, ele virá da tua semente, das tuas entranhas, será um filho teu. Né? Deus deixa muito claro isso, um filho de uma forma natural, nascido, e inclusive inclui, do ventre de Sarai, que é a Sara, que até então o nome não é mudado para Sara, mas é Sarai. E o tempo passa e a promessa de vir esse filho não se cumpre. E aí a esposa, observando aquelas circunstâncias desfavoráveis na vida dela, tanto pela idade que Sara já tem, e também quanto à questão que ela é estéril. A Bíblia deixa claro que Sara, uma mulher, além de idosa, ela é estéril. Como é que vai se cumprir uma promessa aos olhos do homem? Né? Os homens olhando, como é que vai se cumprir dela ter um filho? E aí ela resolve, então, buscar uma solução humana, buscar aos nossos olhos um atalho para ajudar, para que a promessa de Deus seja cumprida. Então Sara vai sugerir que Abraão, então, ele tome a serva com o nome de Agar e tenha um filho com essa serva de Sara. Então, chega ao ponto de que esse plano que Sara apresenta para Abraão, ele vai aceitar esse plano porque ele está sendo pressionado de uma certa forma, tanto pela esposa, quanto também pelo tempo. Já são 10 anos dessa promessa e nada havia acontecido nesse sentido. E então Abraão, ele aceita sem titubear, sem buscar a Deus, sem buscar a direção de Deus, ele aceita em querer ajudar a Deus nos planos, deixando então assim que venha se cumprir aquilo que Sara está mostrando. E isso ocorre na nossa vida, quando a gente se deixa levar tanto pela ansiedade, que é uma expectativa de um futuro, de as coisas que irão acontecer, como a impaciência, que é algo que a gente quer hoje, que não está acontecendo, né? Essa impaciência, essa inquietude, nós vemos então que no nosso coração, o que vai ocorrer? A nossa fé, ela vai esmurecer, ela vai enfraquecer, ela vai até sucumbir. E com isso, assim como Abraão, assim como Sara, nós cometemos erros, somos propensos a cometer erros, e a Bíblia nos leva a outro pensamento, de que nós devemos seguir o conselho do salmista, que afirma que
ele esperou com paciência no Senhor, no Salmo 40. Então, que nós também possamos ter essa paciência, esperar no Senhor, porque o nosso Deus, ele não é um Deus que chega atrasado e também não chega adiantado. É o tempo exato de Deus. E a consequência dessa decisão entre Sara e Abraão é que Agar, essa serva egípcia, ela vai aceitar esse plano prontamente, a proposta, e vai ficar grávida. Abraão, então, ela vai tomar ela como a sua mulher, a Bíblia descreve muito bem isso, e Agar vai engravidar. E parecia que naquele momento o plano estava perfeito, tudo ficaria muito bem, porém, não demora muito, a consequência aparece. Agar, ela se sobressai em relação à sua senhora, se levanta contra Sara, e com isso ela vai fazer o quê? A Agar vai zombar da sua senhora, ela vai menosprezar aquela mulher, aquela sua senhora, e esse erro vai trazer, esse erro de Sara e de Abraão, e também de todos os personagens envolvidos ali, vai trazer para o lar de Abraão, para a sua família, para o seu clã, vai trazer ali coisas ruins, vai trazer o desprezo, vai trazer a zombaria, vai trazer muita dor, muita tristeza para aquele ambiente familiar. Então, as consequências de a gente querer ajudar a Deus, de a gente querer buscar um atalho para aquilo que Deus tem determinado no seu conselho, no conselho da sua vontade, ele certamente trará consequências que são negativas, como foi o caso aqui, que nós vemos até agora, o caso de Abraão e Sara. Muito bem, então a gente vê, irmão Jair, nessa trajetória de Abraão, é que Deus estava ali utilizando então o tempo para trabalhar na fé do patriarca, né? Então, a gente percebe que uma das coisas que eles precisavam ter em mente e era a memória daquilo que Deus havia prometido. E eles tinham essa promessa. E aí começa o Abraão perguntando, como o irmão falou, se seria o seu servo o descendente da sua geração. E Deus deixou claramente que não. Ou seja, Abraão, num primeiro momento, ele pergunta para Deus. Mas entra uma sucessão de eventos em que nós não vemos o texto sagrado registrando a oração de Abraão, a consulta de Abraão a Deus. Não há altar nenhum relacionado aqui nesse período, não há sacrifício. Simplesmente Abraão, ele cede. E aí Abraão vai ceder ao que está lhe proposto naquele cenário, que é a pressão dentro do seu lar, né? Porque Abraão estava sofrendo a pressão que o tempo trazia, ele próprio tinha consciência, chamado por Deus, passado o tempo, ele já com 85 anos de idade ainda não tinha vindo o cumprimento da promessa. Aí tem a pressão que Sara, dentro do lar, vai estar produzindo, vai estar gerando. Ele vai olhar para a lógica, e a lógica também pressiona ele. Só que a gente precisa sempre lembrar que Abraão, ele quando sai da sua casa, de Ur dos Caldeus, ele também sai contra a lógica. E aqui a lógica está dizendo, você tem uma idade, e é possível que você não vá ter esse filho, mas ele precisava lembrar, carregar na sua mente a promessa de Deus e quem havia lhe prometido e lhe chamado. Sem contar também que Deus, ele se mantém em alguns momentos em silêncio. E aí eu sempre fico refletindo quando tem pessoas que a todo momento, irmão Jair, ficam dizendo que Deus falou comigo, sendo que ao patriarca Abraão, chamado para um grande plano, Deus trabalhou com ele também no silêncio. Demorou anos para falar com ele. Então tudo isso fazia com que a fé de Abraão passasse de uma fé prática para algo que ficava na prática da espera, para que tentasse ceder às pressões. E aí, nessas pressões, tentar acelerar o plano de Deus, que na verdade nada mais é, quando a gente tenta acelerar as coisas de Deus, nada mais é do que a gente manifestar uma desconfiança nossa. Jesus, ele disse, nós falávamos anteriormente, que Jesus disse, não andeis ansiosos com o que haveis de comer, com o que haveis de beber. Né? E aí ele fala, o vosso Pai Celestial, ele vos conhece. Então Deus conhece. Deus conhecia Abraão, antes de chamá-lo, conhecia. Deus conhecia a estrutura da fisiologia, do corpo de Sara e de Abraão, conhecia. Por que Deus chama eles? Porque Deus queria ser engrandecido, e a única coisa, e eu falei lá no início do programa, irmão Jair, que Deus não precisa da nossa ajuda, ele apenas precisa que nós confiemos nele. E aí Abraão, diante de todo esse cenário, de toda a pressão, vai ceder. E aí, ao ceder,
ele vai ver ali que Agar, ela vai aceitar a proposta, vai se sentir honrada, afinal de contas, é o seu senhor. E aqui, quando a gente olha para esse cenário, era uma questão cultural daquele período, onde era possível, sim, as senhoras tomarem suas servas para gerarem filhos para a sua família, quando elas não podiam ter filhos. Então, nada mais é do que algo aceitável. Só que aí a gente entra num ponto, irmão Jair. Às vezes aquilo que é aceitável nem sempre é o caminho de Deus. Aquilo que é legal, e a gente vê sempre assim, as pessoas agindo na legalidade. Você olha, cometeu uma ilegalidade? Não. Cometeu uma... Não. Mas aquilo é o caminho de Deus, é o princípio de Deus que está sendo aplicado. E aí a gente é desafiado a isso. Abraão, servo de Deus, vai ceder a uma questão também cultural da época, vai aceitar. Só que algo que a gente entende é que, por um determinado momento, o homem de fé que sai lá do capítulo 12, da terra de Ur dos Caldeus, vai achar que ele precisa ajudar Deus. E ele cria o atalho, e o atalho, como o irmão Jair falou, foi de uma consequência já inicial terrível dentro do seu lar. Por quê? A senhora e a serva já não vão ter boas relações, e aí as consequências por agir por conta própria serão muitas, e nós vamos estudar no próximo tópico. Então o que a gente vê nesse tópico 1, onde vemos aqui o pai da fé e a tentativa de ajudar a Deus, é que revela algumas coisas importantes, que como disse o irmão Jair no início da sua fala, é algo que é inerente da nossa natureza humana. O homem tem dificuldade de suportar o tempo de Deus. Não é fácil esperar. Não é fácil andar pelo caminho da espera, porque a promessa ela possui um caminho aonde nós devemos percorrer, e esse caminho muitas vezes nos conduz a ter que esperar. E esperar é difícil. É mais difícil esperar, irmão Jair, do que obedecer. Se Deus chegasse para Abraão e dissesse, como disse em Gênesis 12, sai da tua terra e da tua parentela, ele olha e diz, eu vou obedecer. O problema é que nessa fase da caminhada de Abraão, ele precisou esperar. E aí a espera realmente é mais difícil muitas vezes do que obedecer. Quem sabe, você que está nos acompanhando, tem sofrido com essa dificuldade da espera. Tem dificuldade de entender que os tempos em que Deus trabalha não são os mesmos nossos tempos, mas em vista do que estamos vendo aqui, é importante nós esperarmos no tempo de Deus. Não é fácil suportar o tempo, mas é preciso para que nós possamos alcançar o cumprimento da promessa. Outra coisa é que, às vezes, a gente pode viver uma vida de fé e, ao mesmo tempo, ter práticas que são contrárias ao que o Senhor estabelece. Abraão, diante de tudo isso, deixou de ser o pai da fé? Não, ele continua sendo o pai da fé até os nossos dias. Mas ele agiu de forma incoerente. E nada mais é terrível do que essa realidade de que muitas vezes o ser humano se coloca a viver de forma incoerente. Aí muitas vezes a gente vê expressões do tipo, não vive o que prega, mas tem que viver, pregar o que vive. E isso a gente vê essa incoerência, onde é complexa essa questão da nossa espiritualidade. Porque muitas vezes alguém está lá em cima, está fazendo tudo direitinho e daqui a pouco ele está um outro patamar. Não anula o fato de que Deus está trabalhando, de que Deus está aperfeiçoando. Então, por isso que a gente precisa entender aqui, olhando para esse cenário, é que alguém não pode ser definido, julgado, condenado e encerrado a sua vida a partir de uma decisão e de uma escolha. Porque a gente percebe aqui que Deus está trabalhando. Então, quando nós estamos vendo então aqui, é possível que às vezes, assim como Abraão, que tem a fé, tem uma promessa, possa andar por caminhos que muitas vezes não são aquilo que Deus quer que nós andemos. Mas o importante é que nós tenhamos a humildade de buscar e nos humilhar diante de Deus. E outra coisa que nós vimos aqui nesse assunto é que essa tentativa de ajudar Deus vai trazer dor, vai gerar conflito, vai gerar consequências que podem ser a curto prazo, como também pode ser consequências duradouras. E aspecto duradouro é o que nós vemos na história de Abraão. Queremos lembrar você que se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever, não deixe de curtir e também de compartilhar. É importante que você nos ajude para que cheguemos ao maior número de pessoas. Bom, Jair, chegamos ao tópico 2, onde nós vamos nos aprofundar sobre as consequências de agir por conta própria. Lembrando que no tópico 1 vimos Deus reafirmando a promessa dele a Abraão, cedendo à pressão que recebeu dentro do seu lar,
gerada pela impaciência, pela ansiedade. E já vimos também que a partir desse momento começa a acontecer alguns problemas dentro de casa, a partir do momento que Abraão toma Agar como sua serva e ela engravida, e aí nós temos conflitos gerados ali dentro. E agora nós vamos ver que tipo de conflito é, conflito que foi, num primeiro momento, de âmbito familiar, irmão Jay. Dentro da família, dentro do clã, né, do clã de Abraão, essa consequência desse ato precipitado vai fazer com que haja entre Sara e Agar competição, e aparece também a soberba de Agar, a serva egípcia. Ela vem se comportar, então, de uma maneira competidora, de uma maneira fria. Nessa maneira competidora, fria, ela é ingrata também. E demonstra a altivez de Agar, que passa a desprezar a sua senhora. Porque Agar está grávida e a sua senhora está estéril, permanece estéril, sem ter um filho no ventre. E isso vai trazer uma grande confusão, como já falamos anteriormente, uma grande confusão para dentro do lar, para dentro da família, para dentro do clã. E com isso, Sara vai chegar até o seu marido e vai reclamar, dizer, olha, eu não aguento mais. Né? Essa mulher aí agora, porque está grávida, está agindo dessa forma, não mais como uma serva, mas ela está querendo estar acima de mim. Invertendo os papéis. Invertendo os papéis. E Abraão agora ele vai ter que conciliar isso. E na visão humana, o que Abraão vai fazer? Olha, a serva Agar está na tua mão, faz dela o que você quiser. E aí a gente vê aí, irmão Jair, um problema já muito, muito sério, é quando existe essa mudança de papéis dentro do lar. Reflexos que trazem consequências. E aí, claramente, está aqui nesse contexto. Traz uma consequência grave ali, porque chega ao ponto do marido intervir e diz, olha, a Agar está em tua mão, Sara, faz o que você quiser aos teus olhos. E a resposta de Abraão faz com que Sara venha agir. E de que forma? Afligindo Agar. A Bíblia fala somente, afligiu a Sarai, afligiu Agar. Não se tem ideia do que ela fez. Não se tem ideia do que ela fez, mas grave. Foi grave, tanto que Agar fugiu. Imagina a pressão que ela sofreu. Saiu do meio do clã, foi para onde? Para o lugar deserto. Quem que, de sã consciência, sai de um lugar para ir para um deserto? Para ir para um deserto. É muita aflição. E a gente olhando assim, uma primeira gravidez, cheia de dúvidas na cabeça, sem experiência, né, como mãe, como mulher, sem alimento, sem água e de uma forma errante, andando a esmo pelo deserto. E aí nós vamos ver que Deus entra em ação. Deus, ele age pela sua graça quando nós não merecemos e ele nos abençoa. Mas agora, pela sua misericórdia, é quando nós merecemos uma punição e ele não aplica essa punição. Então ele vai agir agora aqui diante de todo esse erro de todos os envolvidos, de Abraão, de Sara e de Agar, agora especificamente em relação a Agar, que nós vamos falar. Deus vai entrar em ação e ele vai agir devido os seus atributos, que Deus ele tem o amor, tem a justiça, tem vários atributos de Deus que são imutáveis. E dentro desses atributos, Deus tem a justiça, e dentro dessa justiça, ele ama a justiça. Ele aborrece o pecado, ele aborrece a iniquidade, e ele vai ver que Sarai afligiu Agar a tal ponto que Agar ela foge e para o deserto, mas Deus vai enviar o quê? O anjo do Senhor até vai chegar e vai falar com Agar e vai dizer para Agar, de onde vens? 2 perguntas. E para onde vais? Ou seja, a mulher estava perdida, ela estava sem direção, ela estava a esmo. E ela responde, estou vindo, fugida da face de Sarai, minha senhora. Só que ela não tinha direção para onde ir. O anjo vai dar uma direção para ela. Ele vai dar a direção dizendo, torna-te para tua senhora, humilha-te debaixo de suas mãos. Olha só, a Bíblia ela é perfeita em toda a sua argumentação. A mensagem bíblica, isso aqui nós estamos vendo no livro de Gênesis, no livro dos começos. E se nós formos olhar para o livro dos finais, que é o livro de Apocalipse, a mensagem é a mesma. Porque Jesus, quando ele escreve a igreja, a primeira carta, a igreja, as 7 igrejas ali do Apocalipse, para a igreja de Éfeso, Jesus diz, lembra-te do primeiro amor.
Lembra-te de onde caíste. Te arrepende, retorna para lá. Jesus, ele fala claramente, ele diz assim, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende, pratica as primeiras obras. E ele coloca também aqui, porque senão, brevemente a te virei e trarei do teu lugar o teu castigo, se não te arrependeres. Então aqui o anjo está colocando Agar exatamente no mesmo lugar que Jesus estava colocando a igreja de Éfeso. Volta para o primeiro amor, volta para a obediência, volta para o arrependimento, volta para o lugar aonde caiu. Agar aqui, ela está fugindo, e o lugar de segurança dela é juntamente com a família de Abraão e de Sara. Então, aqui, muitas vezes, irmão Alex, nós precisamos retornar ao lugar de onde saímos, nos humilhar, pedir perdão e esperar no Senhor. Esperar Deus agir em nosso favor. O que nós temos de ensinamento ali em relação a Abraão, naquele momento inicial em que ele concorda com Sara e vai ter um filho com Agar, é que nós precisamos ter perseverança, perseverar no Senhor. O salmista disse, esperei com paciência no Senhor. Ele atendeu o meu clamor. Então, Deus, ele está, muitas vezes, ele não, aos nossos olhos, ele não está vindo a resposta. Uhum. Mas Deus, a gente vê que ao longo da história, Deus, ele está sempre trabalhando, sempre trabalhando. E um outro ponto que eu gostaria de dizer é que Deus, ele é um Deus que trabalha nas causas impossíveis. Aos olhos humanos era impossível Sara ter um filho na sua velhice, na idade já avançada, e ainda mais sendo estéril. Impossível aos olhos do homem. Então, para eles vão dar um jeito aqui. Só que Deus está trabalhando em cada momento do seu silêncio. E uma coisa que eu reconheço também nesse texto é que as grandes promessas de Deus, elas vão vir de um tempo, às vezes está demorando assim para a gente ver acontecer, mas o resultado vai ser maravilhoso, vai ser espetacular, vai ser extraordinário, porque Deus tem grandes coisas. Aqueles que esperam no Senhor, aqueles que perseveram na sua obediência, na sua palavra, grandes coisas o Senhor fez e grandes coisas o Senhor fará ainda na nossa vida se nós nos portarmos com esperança, esperando no tempo de Deus, obedecendo a palavra do Senhor, permanecendo fiel a Ele, sabendo que Ele é o Deus criador de todas as coisas e Ele é o Deus das causas impossíveis. Aquilo que aos olhos do homem, o homem não pode fazer, é impossível de ser realizado. Deus, Ele pode. E nós vamos ver aqui ao longo dessa lição que Deus pode fazer o impossível acontecer. Então, essa promessa que para Abraão, que ele tinha que esperar, ela é uma promessa que ela serve assim como exemplo para nós, porque a Bíblia vai dizer que, lá Paulo escrevendo aos Romanos, ele vai dizer assim, tudo que foi escrito antes, ou ele está se referindo ao Antigo Testamento, ele diz, tudo que foi escrito lá, ele foi para nosso ensino, para nossa experiência e para nossa esperança em continuar esperando no Senhor, em nossa esperança nas promessas de Deus, na palavra do Senhor, no cumprimento da palavra do Senhor. Então, o Senhor tinha uma promessa para Abraão, mas a mão de Deus entrou em ação aqui em relação a Agar, não desamparou a serva de Sara, e que ali naquele momento ela estava num instante de vulnerabilidade, uma mulher grávida, sem comida, sem água, num deserto literal, onde ela estava ali era um deserto literal, um deserto de calor escaldante durante o dia, de frio extremo durante a noite, e o nosso Deus, ele não desamparou, ele foi lá, foi atrás pela sua misericórdia, e assim que Deus age, na misericórdia ele visita aqueles que erraram, Deus vai lá para trazer eles de volta para o arrependimento, para o perdão, para a prática do amor, e ainda por cima, ele vai reforçar para Agar, dizendo, Agar, eu tenho uma promessa contigo, eu tenho uma promessa, mas para essa promessa se cumprir na vida de Agar, ela precisa agir. E qual é a ação? Ela precisa retornar para a casa de Abraão, para a sua senhora, para o convívio com Sara, e a mesma coisa se aplica a nós. Temos promessa? Por que a coisa não está acontecendo na nossa caminhada? Existem momentos que nós temos que pensar, aonde que está meu erro? Qual foi o perdão que eu não dispensei? Qual a raiz de amargura que tem no meu coração? É necessário a gente agir conforme a Bíblia está dizendo. Apresentar o arrependimento, apresentar o perdão e retornar ao primeiro amor, para aquele lugar em que nós saímos.
Muito bem, então vimos aqui nesse tópico, irmão Jair, as consequências de agir por conta própria. No ponto 1, vimos então o conflito familiar, e a gente percebe que o pecado sempre vai trazer consequências que são inevitáveis. Nesse contexto a gente vê conflito, a gente vê a dor em que Sara está sendo humilhada, se sentindo humilhada pela sua serva, uma mudança ali de ordem, de autoridade, inversão de papéis. Vemos essa desordem nesse contexto. E no ponto 2, onde ocorre a fuga de Agar, nós percebemos que, diante desse cenário, como eles agiram e reagiram mal diante dessas consequências, né? Que aí a gente entende que a gente vê aqui Sara oprimindo Agar, e aí, como o irmão Jair destacou, a opressão foi ao nível em que ela se desloca para o deserto e ninguém, em sua consciência, sem provisões, sem condições, se entraria num deserto sozinha, né? E vemos também, então, essa fuga e vemos a omissão de Abraão, em que Abraão, ele simplesmente olha para sua esposa e diz: é tua serva, está nas tuas mãos, faça o que você quiser. E aí, consequentemente, vem a opressão. Mas mesmo diante de todo esse cenário, vimos que Deus entra em ação e ele encontra Agar no deserto, porque ele é um Deus que vê e que ouve. Ele confronta Agar, e aí o confronto está no fato da pergunta dupla do anjo para ela, quando diz: de onde vens, para onde vais? É uma pergunta que não que o Senhor precisava saber o que ela estava fazendo, mas que ela precisava ser confrontada com a realidade. Tal qual foi com Adão no Jardim do Éden, quando o Senhor vem e pergunta para Adão: Adão, onde estás? Deus sabia onde Adão estava, mas precisava que ele tivesse a consciência do que ele estava fazendo, o que ele tinha feito e as consequências das suas decisões. Então, ali no deserto, Deus encontra Agar e confronta ela. E o detalhe, embora Deus muitas vezes ele nos encontra em situações, irmão Jair, nem sempre é para nos aprovar. Tem pessoas que querem ser encontradas por Deus para que Deus aprove as suas decisões, suas escolhas, suas ações. E o Senhor não estava ali aprovando ela, mas estava confrontando para trazer um novo direcionamento. E o direcionamento era que ela deveria se humilhar. O caminho da restauração era, naquele episódio, a humilhação. O próprio Deus diz para o povo de Israel em 2 Crônicas 7,14, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Mostra isso claramente, um princípio de Deus, que um dos caminhos de restauração, um caminho de bênção para a vida de alguém é o caminho da humilhação. E aqui o Senhor não concede a Agar o aval daquilo que ela estava fazendo, mas coloca para ela a direção que ela precisava voltar. Afinal de contas, ela tinha algo dentro do seu ventre, que havia sido gerado não pela estrutura de uma promessa de Deus, mas Deus também estava concedendo para aquele filho dela uma promessa dele ser grande. E nós vamos observar aqui, irmão Jair, no tópico 3º agora, que Deus é o Deus que conduz a história. Mas quero lembrar aqui os nossos irmãos que estão nos acompanhando. Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. Então agora, irmão Jair, chegamos no tópico 3, onde nós vemos, nesse contexto do estudo de hoje, um ponto glorioso, maravilhoso de ser refletido quando a gente percebe que Deus está conduzindo a história, que Deus não é um reagente da história. Deus pode reagir, mas ele não é apenas um reagente, né? Ele está conduzindo de forma soberana, mesmo quando, às vezes, o homem se coloca em caminhos que são contrários à sua vontade. No final das contas, nós entendemos que Deus nunca perdeu o controle das coisas. É um assunto importante, profundo, o tempo não nos permite de estruturar o conceito bíblico da soberania de Deus, mas o fato é que nada, absolutamente nada, está fora do controle de Deus, irmão Jair. Isso nós podemos falar da vontade diretiva de Deus, quando ele dirige os fatos, ele dirige e guia através da sua palavra, através do seu espírito, e também da vontade permissiva de Deus. Quando algumas circunstâncias Deus permite o homem vivenciar aquilo para que o seu plano, a sua vontade, ela permaneça. Então aqui foi o caso de Abraão e Sara, na vontade permissiva de Deus. Deus permitiu que eles cometessem aquela situação para eles aprenderem a esperar
no Senhor, né? E aí que vem um detalhe, irmão Jair, se é o que nós estamos estudando nesse trimestre sobre o legado, a herança, o que eles nos deixaram. Isso é importante que a gente aprenda também, ó. Aprenda a esperar, porque senão uma coisa pode ficar complicada a partir de decisões, escolhas e caminhos tomados. E nada vai tirar de Deus a vontade dele que ele tem no final com cada um de nós. Né? Então, Deus tem um plano específico com o irmão Alex, tem um plano comigo, tem um plano contigo também. Então, tudo vai direcionar e depende da obediência. Ocorreu um erro aqui na família de Abraão, Deus interviu, e com isso, o plano de Deus não vai ser frustrado. Deus prometeu para Abraão e para Sara um filho dos dois. Eles tentaram agir por conta própria, buscando ali, e a consequência a gente viu, e que Deus agiu em favor de Agar. E eu acho que é nesse ponto que nós vamos aprofundar aqui, porque ali no episódio, no deserto, Deus fez através do anjo, fez uma solene promessa para Agar. Ele declarou que aquele menino ali, que estava no ventre de Agar, ele seria, até o nome, o anjo disse, ó, o nome deles vai ser Ismael, vocês colocam esse nome de Ismael, e o significado desse nome é Deus ouviu. E no texto bíblico vai nos mostrar que Deus está presente ali naquele momento, naquele deserto, naquela angústia de Agar, de uma mulher grávida, sozinha no deserto, com fome, é bom a gente repetir, com fome, com sede, insegura, sem experiência. Deus, a palavra descreve que Deus viu e ouviu a sua dor. Deus, aqui está descrito desta forma, Deus viu e ouviu a sua dor. E o resultado é que Deus age em favor de Agar. Ele age não somente em favor de Sara e de Abraão, mas em favor de Agar. O que é agir em favor? É a graça de Deus vindo sobre, a ação de Deus gratuita. O que foi feito para que a gente mereça tamanha salvação? Jesus morreu na cruz, nós não fizemos nada para merecer tamanha salvação, mas pela graça de Deus nós somos salvos. É pela graça, mediante a fé, que nós somos salvos. E essa graça se manifesta, esse favor imerecido se manifesta ali nesse episódio de Agar. E o Deus Todo-Poderoso, ele vem honrar aquele filho, Ismael, que não era o filho da promessa. Não era o filho da promessa, porque o filho da promessa é Isaac, que vai nascer ainda aí há cerca de 10 anos, 14 anos, ainda mais adiante, né? Então, ele é, sim, um filho de Abraão, um filho que Deus descreve de Abraão como amigo de Deus e pai da fé. A Bíblia descreve assim. E agora a gente voltando para essa condução de Deus na história, tudo vai acontecer conforme a soberana vontade de Deus, seja a vontade diretiva ou a vontade permissiva de Deus. Deus não nos criou homens autômatos, ele nos deu volatilidade, ou seja, a capacidade de nós decidirmos. A soberania de Deus não anula a nossa capacidade de ter responsabilidade de escolha. Né? De escolha, a nossa concepção, a nossa estrutura, a nossa alma, nós temos ali a capacidade de escolher, de fazer escolhas de acordo com a promessa de Deus que Abraão tinha aqui, ou escolha com o nosso desejo, com a nossa vontade, com o nosso olhar. Mas Deus ele é o único que é capaz de montar um quadro, um cenário a partir das nossas histórias, né? Aí você vê que Deus, o anjo fala que Ismael seria também uma grande nação. E olhando assim, e realmente vai ser uma grande nação, vai virar deles, de Ismael virão 12 príncipes na promessa de Deus, se não me engano, no capítulo 21 de Gênesis vai falar isso, que a bênção vem sobre Ismael e ele vai ser pai de uma grande nação. E hoje a gente sabe que os descendentes de Ismael são parentes de Isaac, né? São primos, e os descendentes de Ismael são os árabes. A descendência árabe vem toda da linhagem ali de Ismael. E a descendência de Isaac vem o povo judeu, o povo de Israel. Mas quando a gente olha que a cultura local, ela também influencia na nossa vida. O irmão Alex falou antes, era da cultura da época de Abraão, advindo lá da Mesopotâmia, em que um homem idoso ele pudesse ter filhos. Se a mulher dele não pudesse gerar mais, ele podia ter esse filho com a serva. E a serva tendo filho, esse filho seria como legítimo da sua senhora.
Então, era como hoje a gente poderia falar, talvez, a barriga de aluguel. Né? A criança nasceu, passa para sua senhora e é filho legítimo da senhora. E isso aconteceu com Abraão na mente dele, porque ele já tinha a sua idade praticamente de 85 anos e 86 quando Ismael nasce. Né? Ele já tem 86 anos e eles fazem exatamente isso, utilizam-se daquela cultura, daquela situação, mas não era a vontade de Deus, assim, que a promessa de Deus ela ainda se mantém em Isaac. Mas Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, ele abençoa Agar, abençoa Ismael, que vai ser que foi pai de uma e é pai de uma grande nação, né, a nação árabe. E essa obediência que o anjo pediu para Sara vai chegar até Abraão. Certamente, aliás, essa obediência de Agar, que ela fala, porque o anjo veio e falou para Agar, volta para tua senhora. Ela voltou. Ela voltou. E com certeza ela chegou lá para Abraão e disse, aconteceu isso, apareceu um anjo e disse para eu retornar, e ele disse que o nome do filho que está na minha barriga é Ismael. E Abraão também obedece e coloca o nome, né? Ele vai colocar esse nome, e o resultado disso é que o plano traçado entre Abraão e Sara não envolvia a sua serva egípcia. No entanto, Deus não abandonou, Agar não fugiu dos cuidados de Deus. O anjo falou para Agar e Deus fez do filho de Agar uma grande nação. E isso nós aprendemos através da vida, da história narrada na Bíblia, da história de Abraão, da história da vida de Abraão, que Deus, ele governa a história. Ele é soberano e os eventos acontecem, as circunstâncias acontecem de maneira como ele permite. Então, a vontade permissiva de Deus, ele permitiu. Até porque ele não nos fez autômatos, não fez homens que não podem decidir em tomar decisões. Sim, nós podemos tomar decisões, mas como seres morais que nós fomos criados, nós temos responsabilidades em cima dessas decisões. Então, aqui a gente viu qual é a responsabilidade, qual é a consequência para Abraão e para Sara. Tiveram que lidar com essa situação dentro do seu lar, dentro da sua casa. Mas Deus, aqui, o fato é que Deus governa a história, ele permite, os eventos vão acontecer da maneira que ele permite, mas Deus, ele intervém diretamente para realizar o seu propósito. Assim como ele fez com Agar, o Senhor já havia determinado o momento em que a promessa do filho, o filho da promessa de Abraão e de Sara, ele viria, que é Isaac. Ele determinou o momento certo em que isso iria acontecer. E aconteceu de fato. Então, em relação a Abraão e Sara, eles não poderiam fazer nada em relação ao plano de Deus. Eles só podiam fazer o quê? Esperar, aguardar no Senhor o momento certo em que Deus vinha agir na sua vida. E um outro aspecto que a gente verifica Deus conduzindo a história é que Deus, ele cuida de tudo em todo o tempo. Quando Sara, ela trata severamente com Agar e ela foge para o deserto, grávida, essa cena, na nossa mente, nós vemos uma mulher grávida, com fome, inexperiente, sem água, ir para o deserto, vai gerar em nós compaixão. E Deus, ele vem de uma forma maravilhosa, ele vem se revelar a Agar, ali mostrando o exemplo para nós, irmão Alex, que nenhum coração aflito, seja qual for o problema, se é enfermidade, se é um problema social, qual for o problema, Deus, ele não fica com esse problema encoberto, ele não fica desapercebido, ele não fica inerte a essa situação, nada fica retirado dos olhos do Senhor. Ele vê esse sofrimento, ele vê essa necessidade, ele vê essa aflição no coração e o Senhor, ele vela. Com esse exemplo nós vemos que ele vela por aqueles que sofrem e ele responde e cuida de nós em tempos difíceis e nas aflições que quando ninguém mais vê, somente o Senhor vê aquilo que está nos afligindo. E a palavra de Deus nos mostra que nesses momentos difíceis que Abraão, Sara e Agar, eles estiveram passando, e na nossa jornada, nós também podemos e precisamos esperar no Senhor e confiar no Senhor. A palavra de Deus vai dizer para nós,
entregar a Deus as nossas aflições através de orações, de súplica, com ação de graça, e Deus vai colocar em nós a paz que excede todo entendimento, a paz que vem no nosso coração. E mais uma coisa, irmão Alex, Deus nos capacita a passar por isso. Ele nos dá a sua graça, ele nos dá a sua força, e como ele age em nós, através do seu Espírito. E o escritor aos Hebreus, ele vai além do Espírito, ele nos coloca uma porta aberta no céu, em que Jesus Cristo está lá intercedendo por nós, e o escritor diz para nós chegarmos com confiança ao trono de Jesus, ao trono da graça, para sermos ajudados no momento oportuno. E qual é o momento oportuno? Para Deus, o momento da nossa necessidade, o momento da nossa aflição. E como para nós, assim, é consolador saber que nós não somos esquecidos por esse Deus, que Deus ele vê as nossas aflições, ele vê as nossas necessidades, e que nós podemos chegar, através de oração, através de consagração, chegar até a presença de Jesus, e ali nós vamos encontrar a graça, a misericórdia, a força, o ânimo para nós agirmos nesse momento tão difícil. Muito bem, meus irmãos, vemos então aqui no tópico 3º o Deus que conduz a história, e aí a gente percebe que Deus está vendo, Deus está governando, dando direção para a história humana, e também Deus está cuidando. Vemos que as lágrimas, a dor silenciosa que Agar estava enfrentando naquele momento, não estava esquecido por Deus, Deus estava vendo. E mesmo apesar dos erros, das decisões precipitadas, dos caminhos errados dos caminhos tortos que foram construídos ali em todo esse evento, o fato é que Deus estava governando, Deus estava no controle. E aí a gente percebe que esse Deus é um Deus que ele se compadece, ele é um Deus que se compadece das nossas necessidades. A graça dele nos apresenta um Deus que não é indiferente ao sofrimento humano. Pelo contrário, quando nós estamos sofrendo, às vezes por decisões erradas, ainda assim, Deus manifesta a sua graça, a sua misericórdia, seu amor, pois esta é uma característica de Deus. Deus, ele cuida, Deus, ele não se esquece, Deus, ele socorre aqueles que vivem em tempos de angústia e dos quais Deus tem planos na sua vida. Então, é um tópico maravilhoso e um assunto, maravilhoso, irmão Jair, que nós tivemos hoje, seguindo essa rota de estudar sobre a trajetória de fé desse patriarca, o patriarca Abraão. O que nós podemos concluir, irmão Jair? Eu vejo assim que a grande mensagem para nós, irmão Alex, é que nós temos que fazer que nem o salmista. Não é errado quando nós estivermos em aflição, quando nós estivermos em necessidade, de nós pedirmos a Deus, apressa a Deus. Nós vamos ver que o salmista fez isso no Salmo 70, ele vai dizer: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Mas nós temos que considerar que também o salmista fala no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O que nós temos que fazer? É buscar o Senhor, é buscar em oração. E o exemplo aqui de Abraão e de Sara, que nós não devemos buscar a nossa interpretação, a nossa vontade humana, mas agir conforme a vontade de Deus. E o Salmo 40, seguido do Salmo 70, ele vai nos trazer isso, para que nós possamos, sim, orar a Deus. Às vezes a gente tem pressa: Senhor, apressa-te em me ajudar, veja a minha aflição. É lícito isso, é bíblico nós fazer isso. O que nós não podemos fazer é tomar decisão por nossa vontade. Deus abençoe a tua vida, um grande ensino extraordinário para a nossa caminhada também nessa peregrinação aqui rumo ao céu. Deus abençoe você e a tua casa. Muito bem, estudamos então no tema de hoje sobre a impaciência na espera do cumprimento da promessa. Então vimos ali o homem tentando ajudar Deus, vimos o homem colhendo as consequências, mas também vimos no estudo de hoje que Deus entra em ação e conduz a história. Então que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Nos veremos na próxima semana, onde estaremos estudando sobre a confirmação de uma promessa, seguindo ainda sobre a história do patriarca Abraão. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Nos vemos na próxima semana.